Amém? Vamos falar hoje sobre fé e esperança. E não temos como falar de fé e esperança se nós não entendermos, primeiramente, as frustrações da nossa vida. Porque frustração é um estado psíquico que bloqueia a motivação provocada por qualquer barreira que impede de alcançar um projeto ou um objetivo pendente. Frustração nada mais é do que expectativas não correspondidas. Quando você passa por um sentimento de frustração e não sabe lidar corretamente com ele, esta situação pode levá-lo a desenvolver outros comportamentos que só tendem a piorar a situação. E para superar esta frustração, para superar uma frustração, é necessário saber em quem colocar a nossa confiança. O livro de Jó, capítulo 14, do verso 7 ao 9, ele vai nos esclarecer algumas coisas sobre a confiança, sobre a esperança. Que diz lá: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta nova. Queridos, o que a gente carrega dentro do nosso coração é poderoso demais. Como eu posso ser normal se Jesus enviou o Espírito Santo de Deus para morar dentro de nós? E onde o Espírito Santo vê problema, ele enxerga solução. Se você está cansado, é porque você não está entendendo o que você carrega dentro de você. Davi derrubou o gigante Golias porque entendia o que ele carregava. E em nome de Deus de Israel, ele derrotou aquele gigante. Davi carregava o nome de Deus. E nós carregamos o próprio Espírito Santo deste Deus de Israel. Nós carregamos esperança para viver e lutar contra as adversidades dessa vida. Você, querido, é mais do que vencedor. E eu quero ver aqui um outro texto de Marcos, capítulo 4, verso 31, que diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançaram sobre o barco de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Existem situações em que perguntamos para Deus o porquê que estou passando por lutas. Se nós continuarmos lendo aqui o verso 39 até o 41, o texto vai nos dizer que Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalma-te. E o vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou Jesus aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas devíamos perguntar para quê e não o porquê. Qual é o objetivo disto? A pergunta correta vai mudar toda a sua mentalidade. E a resposta será simples. Você está passando por esta dificuldade para você amadurecer no conhecimento da verdade. Nós já passamos por tribulações e após elas nós nos tornamos piores ou melhores.
com certeza nós tornamos melhores, aprendemos algo com isso. Porque entendemos o para quê. Isso vai acionar em nós a esperança que irá nos ajudar a passar por momentos difíceis. Eu queria ler mais um texto da Palavra de Deus, no livro de Salmos 42:11, onde Davi fala com o seu próprio íntimo, consigo mesmo, ele repreende a si mesmo. Olha o que diz esse Salmo 42:11. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e meu Deus. Então, como que estamos passando por momentos difíceis? Faça como Davi. Pergunte à sua alma, em vez de questionar o Deus, ou questionar a Deus, o porquê. Jesus está no barco. Use a sua fé que Jesus confirmará o desejo do seu coração. Em 1 Timóteo 6,17, diz assim: ordenem aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. É importante aqui nós entendermos que esta riqueza que diz aos que são ricos, riqueza, às vezes a gente lê o texto e tem a impressão que é só para quem é muito rico. E na verdade não é. O sentido deste versículo é orientar que nós não podemos colocar a nossa esperança nas coisas materiais, naquilo que nós achamos que é importante, os nossos valores invertidos. Então esse é o maior sentido. Então não diz aqui somente aos ricos abastados de dinheiro, mas aqueles que têm algo muito importante, talvez muito valioso, que possa colocar toda a sua esperança ali. Até porque lá em Hebreus 10:23, diz que apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Então a esperança é uma ferramenta que me ajuda a passar os momentos mais difíceis e mais dificultosos da vida. Romanos 8:18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. E Romanos 5:3 diz: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, a esperança. E para finalizar, nós vamos ler Romanos 8, a partir do verso 20, que vai dar todo o entendimento. Diz assim: pois ela foi submetida à futilidade. Bom, vamos ler um pouquinho do final do verso 19 para dar mais sentido. Então, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão. Olha só, da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo, mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Então aqui nós vamos
finalizar aqui dizendo o seguinte, que nós precisamos ter fé e esperança. Quem não tem fé e esperança, meus queridos, está totalmente derrotado. Ele está assim completamente desmotivado, está passando a pior fase da vida. Um homem precisa de motivação, e a nossa motivação, ela está nos sonhos a serem realizados, nos projetos. Sempre temos que ter isso em mente. Quando nós não temos sonhos nem projetos, nós morremos. Por isso que a fé e a esperança, elas têm que estar bem fortes dentro de cada um de nós, cada um de vocês, em mim, em você. Então precisamos tomar como base que esta fé e esta esperança, esteja acima de tudo. Não deixe as frustrações desta vida te derrotar, mas agilize, como diz esta palavra, esteja tendo fé e esperança naquilo que você não está vendo. Isso vai conduzir-nos a um final feliz e à vontade de Deus. Ok, queridos? Amém? Deus abençoe a sua vida.